teve um experimento feito por um professor em que ele dividiu a turma em dois grupos. Esses grupos, eles tinham que fazer o seguinte: o professor falava 30 palavras e cada grupo tinha que tomar nota dessas palavras de uma forma diferente. O primeiro grupo, eles tinham que calcular o número de sílabas que a palavra tinha, mas eles não podiam escrever a palavra no papel. O professor ia recitando as palavras e eles iam escrevendo o número de sílabas, de forma contínua, não tinha um intervalo entre essas palavras. E o outro grupo, enquanto eles ouviam as palavras, eles tinham que atribuir uma nota de 1 a 5 para a palavra que eles estavam ouvindo, de acordo com o gosto pessoal deles, a afinidade que eles tinham com aquela palavra. Então, sei lá, cachorro. O aluno que gostava de cachorro botava 5, o aluno que gostava de gato botava 1. Sei lá, um exemplo só. Então vocês percebem que a forma de processamento das palavras que os grupos tinham eram diferentes. O grupo que calculava a vogal, o número de sílabas, desculpa, eles tinham um processamento mais superficial, porque eles não atribuíam um significado, eles simplesmente tinham que calcular o número de sílabas, o que é uma informação inerte, não tem tanto significado para o indivíduo. E os grupos e os alunos, né, do grupo que tinham que atribuir uma nota de acordo com o quanto eles gostavam da palavra, lembraram de muito mais palavras depois na prova, que eu vou explicar para vocês como é que foi. Por quê? Porque eles atribuíram significado para aquilo. Quando a gente atribui significado ao que a gente está aprendendo, quando a gente correlaciona isso com assuntos que a gente já conhece, a gente aumenta a nossa capacidade de compreensão e de retenção e de posterior recuperação quando a gente precisar melhorar, quando a gente precisar recuperar essas informações numa prova, por exemplo. Como é que foi a prova? O professor fez os alunos escreverem o nome deles, o número do telefone e o endereço, para que eles parassem de prestar atenção nas palavras, para que essas palavras fossem tiradas da memória de curto prazo deles. Depois de eles fazerem isso, o professor pediu para os dois grupos escreverem no papel todas as palavras que eles se lembrassem. A média de resultado foi que o grupo que teve um pensamento mais profundo, que pensou sobre o quanto eles gostavam da palavra, lembrou em média 10 palavras, de 30, e o outro grupo lembrou 5. Então, teve uma diferença absurda, eles lembraram o dobro. Um grupo lembrou o dobro que o outro, pelo simples fato de atribuir um significado para o que eles estão aprendendo. Então por isso que é importante, quando a gente está estudando um assunto, a gente aprofundar, a gente cavar o nosso raciocínio de forma com que a gente chegue lá na raiz da matéria, de forma com que a gente entenda realmente aquilo, de forma com que a gente processe, e não simplesmente decorando os fatos ou pensando de forma superficial. Um jeito que a gente pensa muito de forma superficial e a gente nos engana achando que a gente está aprendendo é quando a gente vai lá e lê um capítulo e a gente começa a grifar. E grifa, e grifa, e grifa quase tudo. E depois a gente pensa, acho que eu não aprendi muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou ler de novo. Aí tu vai lá e começa desde o início e lê, eu só sei isso. Isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro. E esse lembrar, na verdade, não é que tu lembra. A gente não lembra. Não lembra, porque se eu falar assim, para de ler agora e me fala o que vem depois. Tu vai saber? Não, não vai saber. Porque reconhecimento é diferente de recordar, de quando a gente relembra alguma coisa. O fato da gente reconhecer aquilo que está grifado é porque a gente já viu aquilo, a gente já leu aquilo em algum momento. Sabe quando a gente vê aquela pessoa que faz muito tempo que a gente não encontra e a gente ainda lembra do rosto dela, a gente consegue associar ela a quando a gente viu pela primeira vez? A gente tem uma memória visual muito forte, a gente tem uma capacidade, um volume de informações muito grande no nosso cérebro. E quando a gente vê isso, quando a gente tem uma pista, isso desencadeia a nossa lembrança daquilo. Mas a gente não está lembrando ativamente daquilo. Se nos for pedido em uma prova para lembrar, a gente não vai lembrar. Porque a gente não vai ter essa muleta que a gente utiliza quando a gente lê um texto, por exemplo, todo grifado e acha que está aprendendo. Então, esses dois conceitos, a gente atribuir significado ao que a gente está aprendendo, a gente aprofundar o nosso raciocínio e correlacionar com informações que a gente já aprendeu. Então a gente pega assuntos novos e correlaciona com assuntos que a gente já sabe. Isso é muito importante, e também a gente evitar a ilusão de conhecimento que a gente tem quando a gente fica grifando e a gente reconhece, mas a gente não aprendeu de fato. Então o melhor jeito é quando, por exemplo, tu está lendo um livro ou tu está revendo uma videoaula, não rever. Espera, e antes de rever tudo, para pensar o que eu aprendi da última vez que eu vi isso. E escreve numa folha. E tenta relembrar aquilo, faz força para lembrar disso. Ou então termina um parágrafo, em vez de reler todo o parágrafo porque não entendeu, para e pensa. O que eu lembro disso e o que eu não entendi? Essa forma ativa de tu recuperar as informações reforça a matéria no teu cérebro e consolida a informação, e ainda tu consegue identificar onde é que está o teu ponto fraco.
Porque se tu simplesmente sai lendo indiscriminadamente, tu nunca vai saber o que tu realmente não sabia antes. E além disso, tu vai continuar não sabendo provavelmente, porque tu só tá reconhecendo. Tu não tá fazendo um esforço mental para aprender aquilo.